Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Escuto histórias sobrenaturais desde que me entendo por gente. Minha família sempre teve um pezinho no oculto. Meu pai era um homem calado, sério, carinhoso, mas muito severo na nossa criação. Quando não fazia o que ele mandava, podia crer que no mínimo não tinha janta e ia dormir com a barriga vazia. Minha mãe era muito bondosa, mas não era amorosa. Acho que ela não tinha muito dom para a maternidade. Apesar de tudo, eu era feliz. Minha família era pequena. Meus pais eram filhos únicos e meus avós, por parte de pai, também. Minha mãe tinha um casal de irmãos por parte da mãe, mas eu nem os conheci. Eu estou relatando tudo isso só para o nível de conhecimento, pois tem a ver com o relato. Eu sempre me dei muito bem com meu avô, mas ele e meu pai tinham uma certa mágoa um com o outro. Dava para perceber, apesar deles nunca falarem o porquê. Um dia, eu estava com os meus 13 anos. Meu avô ficou doente e perguntou ao meu pai se eu podia ir na casa dele. Queria estar lá, caso ele precisasse. Meu pai deixou. Fiquei lá 3 dias e no 4º dia, meus pais foram me buscar. Pedi para ficar e minha mãe deixou, mas o meu pai não. Então começou uma briga entre ele e meu avô. Toda vez que eles brigavam, meu pai sempre falava a seguinte frase: "Me desculpe por ter sido eu a ficar. Quem dera que fosse eu a desaparecer." Ele sempre terminava a briga com essa frase e meu avô sempre ficava calado. Enfim, depois da briga, meu pai e minha mãe foram embora e eu fiquei com meu avô. Quando eles saíram, perguntei a meu avô o porquê das brigas e o porquê dele não gostar do meu pai. Ele ficou calado por um tempo, acho que pensando se me contava ou não. Depois pediu para eu me sentar e contou a seguinte história. Meu pai tinha uma irmã gêmea. Meu avô disse que quando eles tinham 9 anos, eles foram fazer um passeio em Angra dos Reis. Nesse passeio, incluía ir a uma ilha dali de barco. Então, no barco estavam meu avô, minha avó, que na época era viva, meu pai e a irmã dele, Silvia, além do homem que pilotava o barco. Meu avô disse que o dia estava lindo, o mar calmo e tinha tudo para ser um passeio maravilhoso. Eles levaram lanche e ficaram fazendo um piquenique na ilha. Estava tudo bem. Meu pai então foi junto da irmã dar um passeio e não demorou 5 minutos e meu pai volta correndo, gritando que um homem tinha levado Silvia. Todos correram na direção que meu pai apontava, mas não tinha homem algum. A ilha era pequena, não tinha casas e só eles estavam ali. Não tinha como alguém sumir, não tinha como. Eles procuraram por Silvia em todo lugar e nada. Meu avô disse que meu pai só chorava e falava que ele e a irmã estavam caminhando quando eles viram um jardim muito bonito. Silvia correu para pegar flores e tinha uma casa ali e um homem na varanda. Quando o homem os viu, veio na direção deles sorrindo e disse que eles podiam pegar a flor que quisesse.
Meu pai olhava para a direção onde os meus avós estavam e conseguia vê-los, por isso não teve medo. E ficou conversando com o homem enquanto minha tia pegava flores. Depois o homem perguntou se eles queriam entrar e lanchar, que na casa dele tinha muitos doces, biscoitos, sorvetes. Ele não quis, mas Silvia sim, e entrou. Ele ainda olhou e viu os pais ali perto, então entrou também. Comeram doces, biscoitos. O homem então disse que eles podiam ficar ali se quisessem, mas eles falaram que já era tarde e que tinha passado muito tempo e os pais deveriam estar procurando por eles. Foi aí que o homem segurou os dois e disse que eles não iam mais embora. Meu pai e Silvia começaram a tentar correr e gritar, só que o homem era mais forte. Meu pai conseguiu abrir a porta e correr, mas Silvia ficou lá com o homem. Bom, meu avô disse que foi isso que meu pai contou, só que ele achava que era mentira, pois a ilha era muito pequena, não tinha casas ali. E se realmente eles estavam tão perto, por que eles não viram o tal homem e nem ouviram os gritos? Eles procuraram em todo lugar. A polícia foi acionada, houve até inquérito com depoimentos, enfim, testemunha, tudo. Meu avô nunca soube o que houve com a filha. Ele disse que nunca culpou meu pai por nada, só não acreditava nele, pois nessa história tinha algo de errado. Primeiro, não tinha homem algum e nem casa. Segundo, meu pai saiu com minha irmã e ficaram menos de 5 minutos longe. Como tinha dado tempo de colher flores, conversar, comer doce, biscoito e tudo mais? Perguntei ao meu avô o que ele achava que tinha acontecido. Ele só deu de ombros e disse que já não importava. Havia muita mágoa nas suas palavras. Quando fui para casa, perguntei ao meu pai sobre isso. Ele ficou surpreso e irritado por eu saber dessa história e durante anos ele não tocou no assunto comigo e nem eu com ele. Essa história sempre me intrigou. Primeiro, por saber que tem um portal em alguma ilha de Angra. Segundo, por ser uma história de família. Meu avô nunca mais tocou no assunto de novo. Hoje, ele e meu pai são falecidos. Um pouco antes do meu pai falecer, ele me disse que o pai dele nunca acreditou nele, mas aquele homem existiu sim. Aquela casa, aquele jardim, engoliram a irmã dele. O meu pai era muito magoado com tudo isso. Eu não sei o que pensar dessa história. Ela aconteceu nos anos 40, muito tempo para se ter algum vestígio. Meu pai e meu avô nunca falaram um lugar ao certo. Só sei que era em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Toda vez que penso, fico muito triste. Deve ter sido terrível para eles e não posso deixar de pensar o que pode ter acontecido com a tia Silvia. Acho que ela ficou ali mesmo, naquele lugar, só que em outra dimensão. Não sei o porquê daquele homem querer ficar com eles. Pode ser que ele se sentisse solitário, sei lá. Prefiro acreditar que ele foi um pai para minha tia Silvia e que ela foi feliz a seu modo. Hoje sou um idoso e essa foi a história do meu pai, do meu avô e da tia Silvia. Uma história antiga, de família. Um mistério que até hoje não sei bem o que foi. Espero que tenham gostado. Obrigada por ouvir. Beijos de luz. Tchau, noturnos.